Antes de orarmos, vamos ler: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73 contra 26. Agora vamos orar juntos. Senhor, chegamos diante de Ti, cansados e fracos. A nossa força falha, os nossos corações tremem, e ainda assim nos apegamos à promessa de que Tu és a nossa porção para sempre. Sê a nossa rocha quando nossos pés tropeçarem, o nosso refúgio quando não pudermos continuar. Ensina-nos a depender de Ti e não da nossa própria força. Em nome de Jesus. Amém. Há momentos em que a vida pressiona tão fortemente o seu peito que mal consegue respirar. Não é apenas o peso das tarefas, das exigências intermináveis ou dos fardos inesperados, mas aquela dor silenciosa dentro de você, aquele sussurro: não sei se consigo continuar. Talvez você já tenha sentido isso. O cansaço que vai além do físico, o desânimo que persiste mesmo depois do descanso, as orações que parecem não ter resposta. É nesses momentos de fragilidade que a palavra de Deus vem ao seu encontro com uma sinceridade surpreendente. O salmista não negou sua fraqueza. Ele admitiu: a minha carne e o meu coração desfalecem. Há algo estranhamente libertador nessas palavras. Você não é chamado a fingir ser inabalável. Não é pedido que sorria em meio às lutas como se a sua humanidade fosse algo vergonhoso. Não, Deus já conhece a sua fraqueza, e nesse conhecimento, Ele o convida a chegar mais perto. Lembro-me de um tempo em que também senti o chão ruir debaixo de mim. As responsabilidades se erguiam como torres, e cada dia parecia ser uma escalada em uma montanha sem cume. Minhas orações eram suspiros. Senhor, ajuda-me. Senhor, estou cansado. Pensava que ser forte significava suportar, apertar os dentes e me recusar a cair. Mas em vez disso, desmoronei, incapaz de sustentar a ilusão. E nesse colapso, Deus sussurrou: agora você está pronto para aprender o que é a verdadeira força. A verdade é esta: a sua fraqueza não o desqualifica na presença de Deus. Ela é uma porta aberta. Para cada mão trêmula, cada coração cansado, cada passo vacilante, Ele é a força que preenche as lacunas. Ele não espera que você seja forte antes de ajudá-lo. Ele o encontra exatamente onde você falha. Pense em uma criança tropeçando ao aprender a andar. O pai não exige perfeição. Ao contrário, inclina-se, sustenta os bracinhos e levanta quando os joelhos falham. É isso que o seu pai faz com você. Ele não zomba da sua fraqueza. Ele o carrega nela. Talvez lhe ensinaram a desprezar a sua fragilidade, a vê-la como fracasso. Mas ouça, a sua fragilidade é o lugar onde o poder dele repousa. Foi por isso que Paulo pôde escrever: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Porque a força não vem do esforço da sua carne, ela vem da presença do Espírito que habita em você. Então, o que significa, na prática, encontrar Deus como a sua força? Significa que quando você acorda com peso no coração, você sussurra: Senhor, carrega-me. Quando enfrenta uma tarefa além da sua capacidade, você admite: Deus, não posso fazer isso sem Ti. Quando a dor aperta o seu coração, você respira: Sê a minha porção, Senhor. Essas não são orações desperdiçadas. São declarações de que você não é o seu próprio Salvador. Uma vez conversei com uma mulher que suportara anos de enfermidade. Seu corpo a traía todos os dias.
Sua energia era pouca, mas seus olhos carregavam uma chama tranquila. Perguntei como ela conseguia suportar. Ela sorriu e disse: parei de pedir a Deus que me fizesse forte como antes. Comecei a pedir que Ele fosse a minha força. Isso mudou tudo. Amado, você não precisa fabricar a força que não tem. Precisa apenas descansar na força que nunca falha. O salmista disse: Deus é a força do meu coração. Não a minha força é suficiente. Não se eu me esforçar mais, conseguirei. Mas o próprio Deus, o eterno, inabalável, fiel, é a sua força. Imagine isto: o seu coração, frágil como vidro, tremendo sob pressão. E agora imagine as mãos de Deus, firmes e seguras, envolvendo, sustentando, impedindo de se quebrar. Essa é a promessa em que você se apoia. Portanto, ao começarmos esta jornada juntos, que esta verdade seja a sua âncora. A fraqueza não é o fim da sua história. É o lugar onde Deus começa a revelar a sua força infinita. E quando você se sentir cansado demais para orar, até mesmo aí, Ele intercede por você. O Espírito geme com palavras que você não pode expressar. Você nunca está sozinho, nunca abandonado à carne que falha. Ele está com você, sua força, sua porção, seu para sempre. Fechemos esta sessão com uma declaração simples. Senhor, confesso a minha fraqueza. Não posso permanecer de pé por mim mesmo, mas Tu és a força do meu coração e a minha porção para sempre. Em Ti descanso. Chega um tempo em que o seu coração se fatiga tanto que parece que poderia simplesmente parar sob o peso de tudo. O cansaço não é apenas noites sem dormir ou um corpo esgotado. É o peso de carregar feridas, decepções e perguntas sem resposta nos cantos secretos da sua alma. Talvez você conheça essa dor. Acordar com medo em vez de esperança. Sentir o espírito sobrecarregado muito antes de o dia começar. Nesses momentos, ecoa o clamor do salmista. Já estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Salmos 6:6. Essa confissão crua foi escrita para você, para que quando o seu coração se cansar, você saiba que não está sozinho. Homens e mulheres das Escrituras também conheceram o gosto do esgotamento e descobriram que Deus encontra os cansados não com condenação, mas com consolo. O próprio Jesus estende um convite que nunca expira. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Descanso. O tipo de descanso que a sua alma deseja, mais profundo que qualquer férias, mais curador que uma noite inteira de sono. O descanso que vem de ser sustentado por aquele que o ama por completo. Recordo uma estação em minha vida em que meu coração estava cansado até os ossos. Eu servia, trabalhava, dizia todas as orações certas, mas por dentro estava vazio. Minha alegria havia secado. Não era rebeldia, era esgotamento. E nesse lugar, pensei que Deus esperava mais de mim, que eu estava falhando ao ser fraco. Mas, em vez de repreensão, Ele me deu uma imagem suave. Um pastor carregando um cordeiro, não empurrando, não forçando a andar, mas levantando-o sobre os ombros e caminhando pacientemente. Esse foi o sussurro dele à minha alma cansada. Eu carregarei você quando seu coração não puder se sustentar. Quando seu coração se cansa, você é tentado a se isolar, a esconder-se atrás de uma máscara de força. Mas Deus o chama para fora do esconderijo. Ele não quer a sua performance. Ele deseja a sua honestidade. Ele diz:
derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 62, contra 8. Derramar significa não reter nada, não fingir. É bagunçado, é cheio de lágrimas e é sagrado. Há uma estranha beleza em admitir a Deus: Senhor, não tenho mais nada, porque nessa confissão você abre espaço para que Ele seja tudo. Esse é o lugar onde Ele sussurra: meu filho, eu sou suficiente. Minha força não é emprestada de você, ela flui para você. Você pode se perguntar: mas como sentir a força dele quando tudo o que sinto é a minha fraqueza? A resposta não está nos sentimentos, mas na confiança. Você se entrega às suas mãos, vez após vez, mesmo quando suas emoções resistem. Como o salmista declarou: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus. Salmos 42, contra 11. Ele falou esperança à sua alma cansada, não porque a sentia, mas porque acreditava que Deus ainda era a sua salvação. Há poder em falar a palavra de Deus à sua alma quando você está cansado. Sussurre-a ao despertar, respire-a quando as lágrimas caírem, declare-a quando sua força se esvair. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essas verdades não são ilusões, são âncoras quando a tempestade ruge. Penso em Elias, o profeta que enfrentou seu próprio momento de esgotamento total. Depois do Monte Carmelo, depois de o fogo cair do céu, depois da vitória sobre os falsos profetas, você pensaria que ele seria inabalável. E ainda assim, no deserto, cansado e com medo, ele orou: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Reis 19, contra 4. O que fez Deus? Não repreendeu Elias por sua fraqueza. Ele enviou um anjo com comida e água e o deixou descansar. Depois, novamente, comida, água, descanso. O remédio de Deus para um coração cansado foi cuidado gentil e sua presença sustentadora. Amado, quando seu coração se cansa, Deus não se afasta frustrado. Ele se aproxima. Ele provê descanso para o seu corpo, alimento para a sua alma e o lembrete de que seus planos não terminaram. Elias pensou que sua história havia acabado, mas Deus tinha mais pela frente. Assim, também é com você. Se hoje você se sente desgastado, deixe-me encorajá-lo. Você não precisa reunir forças que não possui. Você não precisa fingir uma alegria que não sente. Você só precisa vir como está cansado, quebrado, honesto. Deite a sua cabeça sobre o peito de Cristo e deixe que Ele sopre paz em você. Ele não se envergonha do seu cansaço. Ele é a sua resposta nele. Então sussurre esta oração agora: Senhor, meu coração está cansado, mas Tu és o meu descanso. Quando eu estiver fraco demais para me manter de pé, sustenta-me. Quando eu estiver fraco demais para lutar, defende-me. Quando eu não puder ver o caminho adiante, guia-me. Confio que Tu serás a minha força quando a minha se for. Existem fardos na vida que pesam tanto que você mal consegue imaginar carregá-los por mais um passo. Alguns chegam, de repente, uma ligação que muda tudo, uma porta que se fecha, uma traição que corta fundo. Outros crescem lentamente, um acúmulo silencioso de responsabilidades, arrependimentos ou medos, até que um dia você se vê curvado sob uma carga invisível. Você sussurra: não consigo mais. Mas ainda assim,
tenta seguir caminhando. Isso me lembra da súplica do salmista: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55:22. Note que o convite não é arrastar o fardo sem fim, mas lançar-lo, entregar-lo, colocá-lo em mãos muito mais fortes que as suas. No entanto, quantas vezes você continua agarrado ao que Deus pede que solte? Lembro-me de quando eu também carregava um peso pesado demais para mim. Não era físico, era o peso das expectativas, o medo de decepcionar aqueles que eu amava, o pensamento esmagador de que eu não era suficiente. Eu orava, mas no fundo ainda me agarrava ao fardo, sem coragem de deixá-lo. Uma noite, desabei e sussurrei: Senhor, se não me carregares, não posso continuar. Não foi uma oração bonita, não foi elaborada, mas foi real. E naquela súplica crua, senti que ele dizia: finalmente você parou de tentar ser forte sozinho. Esse é o ponto de virada. Quando você percebe que força não é colocar mais peso nos ombros, mas entregar esse peso aos de Cristo. Ele não fica de longe assistindo você lutar. Ele entra na carga que você carrega. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:20 e 9:30. Pense nessa imagem. O jugo foi feito para 2 bois, unidos, puxando como um só. Jesus não entrega um jugo e o deixa sozinho, ele entra ao seu lado. O peso é compartilhado e, de repente, o que era impossível se torna suportável, porque ele carrega o que você não pode. Mas, para experimentar isso, você precisa fazer a coisa mais difícil: soltar. Soltar a ilusão de controle, soltar a tentativa de agradar a todos, soltar o medo de que, se deixar de carregar, tudo desmoronará. A verdade é que já é pesado demais para você, mas nunca para ele. Talvez, agora mesmo, você esteja carregando um peso escondido, pressão financeira de que não fala, tensões familiares que não consegue resolver, um erro que corrói sua consciência, ou simplesmente o cansaço de sempre ser o forte para os outros. Ouça com atenção: Jesus não quer que você viva esmagado sob esse peso. Ele diz: vinde a mim. Não amanhã, não quando você se sentir melhor, não quando tiver resolvido. Venha agora. Penso em Simão de Cirene, o homem tirado da multidão para carregar a cruz de Jesus. À primeira vista, parecia que Simão ajudava Jesus, mas na verdade, Jesus mostrava algo profundo. Você nunca foi feito para carregar sozinho suas cruzes. Até o Filho de Deus permitiu que outro compartilhasse o peso de sua cruz por um momento. Quanto mais ele compartilhará a sua agora. Às vezes, render-se parece derrota. Você pensa: se eu soltar, sou fraco. Mas ouça, render-se não é fraqueza, é adoração, é dizer: Senhor, Tu és Deus, e eu não posso, mas Tu podes. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. E quando você lança o seu fardo sobre Ele, algo muda. Talvez a situação não mude imediatamente, mas o seu coração muda. O peso esmagador se levanta, substituído por uma força tranquila que não é sua. É isso que Isaías quis dizer quando escreveu: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29.
Imagine-se agora, segurando esse fardo que tem arrastado. Talvez pareça um saco de pedras cada pedra, uma preocupação, um arrependimento, um medo, uma a uma. Você as coloca diante de Jesus. Você vê suas mãos, marcadas mais fortes, levantando-as. E de repente, você pode se erguer novamente, não porque é mais forte, mas porque Ele leva o que você já não precisa levar. Amado, você nunca foi criado para ser esmagado. Você foi criado para andar em liberdade, carregado por aquele que levou o peso do mundo sobre os ombros. Então, sussurre isso comigo agora. Senhor, este fardo é pesado demais para mim. Eu o lanço em tuas mãos. Carrega-me quando eu não puder andar. Sustenta-me quando eu tropeçar. Deixo o que não posso levar e confio que tu me sustentarás. Ao final desta caminhada, deixe o seu coração descansar na verdade que você percorreu. Você não está sozinho em sua fraqueza. Cada momento de fragilidade, cada suspiro de cansaço, cada fardo pesado demais, Deus esteve lá, firme e inabalável. Ele não pediu que você fosse invencível. Ele pediu que você confiasse. O vale não é a sua morada final. O fardo não é apenas seu. O deserto não é sem propósito e o espinho não é sem graça. Em cada capítulo, a mesma voz o chama. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando você tropeça, Ele é o seu apoio. Quando você treme, Ele é a sua fortaleza. Quando você cai, Ele é o seu restaurador. A história da sua fraqueza não é de vergonha, mas de glória, porque em cada quebrantamento, a luz de Cristo brilha ainda mais forte. Guarde isto com você. A força não é algo que você produz, é alguém que você conhece, e o nome dele é Jesus. Aquele que levou o peso da cruz, também levará o peso do seu coração. Aquele que venceu o túmulo vencerá o medo que o desgasta. Aquele que dá descanso ao cansado renovará dia após dia até o fim. Portanto, hoje, amanhã e em todos os dias que virão, que os seus lábios sussurrem: Senhor, sê a minha força, e que você se levante, não em seu próprio poder, mas sustentado por seus braços eternos. Diga: Amém, se isto fala ao seu coração.